Olá, o Perfil Opinião está começando. O Balé Folclórico da Bahia é considerado pela Associação Mundial de Críticos como o melhor grupo de dança folclórica do mundo e é um dos principais representantes da cultura afro-brasileira do país. E não foram poucos os países que o balé passou. Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, França, México, países da América do Sul que se encantam e reverenciam os 30 anos dessa companhia baiana, brasileira, que com sua beleza, criatividade e excelência mostram o melhor da nossa cultura. No Perfil Opinião de hoje, nós vamos conversar com o Vavá Botelho, que é o fundador, criador e coreógrafo desta companhia que nos dá tanto orgulho. Obrigado. Grata a você pela sua presença. Vamos então sentar para começar esse bate-papo aqui, né, Vavá? Vavá, 30 anos dessa companhia, 30 anos de excelência pelo mundo inteiro, como a gente falou ali, considerada como a melhor companhia de dança afro do mundo. Parabéns, é só assim que a gente pode começar esse programa. Obrigado, obrigado. É um prazer estar muito aqui, eu adoro vir aqui. Que bom, adoro. A gente fica muito feliz. Inclusive, um dos programas que você gravou aqui conosco, que foi justamente há 10 anos atrás, né? Quando vocês completaram 20 anos do Balé Folclórico, foi um programa que eu acho que você mesmo pode falar dele, né? Fala aí um pouquinho. A gente tem feito muita coisa aqui com vocês, vocês acompanham o Balé Folclórico desde o início, né? E temos muita coisa aqui. E quando nós fizemos o espetáculo Herança Sagrada, a Corte de Oxalá, para comemorar os 20 anos do balé, né? Então eu estive aqui, a gente fez um programa belíssimo, vocês também acompanharam o espetáculo no Teatro Castro Alves, que foi um espetáculo belíssimo que a gente fez. E estamos rodando o mundo inteiro ainda com essa coreografia. Pois é, e esse espetáculo que foi gravado aqui por nós também foi o programa mais pedido, né, da televisão brasileira durante um período e mais exibido também. Mais exibido, exatamente. Eu recebi uma correspondência da TV, não me lembro se era TV Cultura, como chamava a nacional, né, que vocês estavam, de uma certa forma, ligados nacionalmente. E eu recebi uma correspondência informando que esse especial que vocês fizeram do Balé Folclórico da Bahia tinha sido o programa mais solicitado para reprise na história da televisão brasileira. Que maravilha! Né? Isso só faz assim, a gente atestar a excelência do balé, não só ao vivo, mas pela televisão também, mas ao vivo é muito melhor. Vavá, mas vamos então
começar falando um pouco da história desses 30 anos. E eu sei que a sua história se confunde, né, com a própria história do Balé Folclórico da Bahia, né? Exatamente. Então, como é que começa essa história? Começa, na realidade, começou aos 11 anos de idade. Né? Eu, quando estudava para fazer o curso de admissão para o ginásio, no colégio de aplicação, eu tomava uma banca, um curso, né, preparatório, com a professora Claudemira, na saúde, que era famosa, né? Aquela professora durona. E eu chegava sempre com muita antecedência nas aulas, porque as aulas eram na casa dela, e meus pais saíam para trabalhar e me deixavam 12h30, mais ou menos, para que eu já ficasse no curso. E assistindo televisão, no jornal de meio-dia, eu vi uma entrevista onde uma mulher era entrevistada, né, e passava a imagem de um bailarino que saía de dentro de uma mata, de dentro de uma torceira. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira tão absurda que eu fiquei hipnotizado com aquilo. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Eu posso lhe dizer, inclusive, quantas folhas tinham aquela árvore de onde o bailarino saiu. Foi né? um impacto Foi um para você, impacto né? muito grande, impacto. E ela falava sobre uma turnê, sobre uma excursão que esse grupo iria fazer na Europa. Né? Então aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Aos 17 anos, eu fui fazer uma audição para entrar num grupo de teatro. Né? Eu comecei fazendo teatro, depois é que eu parti para a dança. Fui fazer uma audição, um teste, né, para um grupo de teatro e fui aprovado por Emília Biancardi, que iria fazer a direção musical desse espetáculo que eu estava fazendo o teste. E após o espetáculo, quando nós terminamos a temporada, Emília Biancardi me convidou para fazer um teste na casa dela para um grupo folclórico que ela tinha, que eu não tinha a menor ideia do que era nem grupo folclórico. Viva Bahia! O Viva Bahia, né? E aí eu fui fazer esse teste na casa de Emília, onde ela tinha piano, tinha instrumentos musicais. E, assim, é uma coisa que me deixa emocionado sempre quando eu falo, porque quando Emília Biancardi abriu a porta da casa dela, né? Sabe essas salas que tem, antes de você entrar na sala, tem uma parede que separa a porta de entrada da sala? Quando ela abriu a porta de entrada, tinha um pôster que tomava a parede inteira, né? Exatamente com a imagem desse bailarino que saía de dentro dessa torceira, desse matagal. Era o bailarino que havia feito aquele programa. Emília Biancardi era a pessoa que havia dado entrevista, isso eu tinha 10 anos de idade, né? A gente está falando 8 anos depois, como os caminhos se cruzaram, que eu olhei para aquele pôster que eu fui entender tudo. Aí a cabeça pirou, né? A cabeça rodou. Fez uma viagem. Fez uma viagem, porque, gente, eu estou aqui na casa daquela pessoa que eu vi na televisão há 8 anos, né? Eu estou entrando nesse mundo. E começou daí, com Viva Bahia, onde eu fiquei 6 anos, onde aprendi tudo com minha grande mestra, Emília Biancardi. Eu me formei em antropologia exatamente para poder dar uma continuidade a esse trabalho que Emília fazia com a gente, prático, né, de sala de aula. Agora, neste trabalho, você teve a possibilidade de atuar, de dançar, de tocar, de cantar, exatamente. De tudo, né? Eu comecei cantando no Viva Bahia para essa excursão que nós fizemos no Caribe, né? Depois eu passei a tocar percussão e passei a dançar, fazer a dança afro. Eu já fazia, de uma certa forma, o balé. Eu fazia o balé na Ebateca. Mas eu não tinha o menor conhecimento, nem contato com a dança afro, nem com o folclore baiano. E foi através do Viva Bahia que tudo começou, né? A minha vida mudou realmente. Foi onde eu conheci Ninho Reis, que fundou o Balé Folclórico comigo depois, né? E que era aquele bailarino que saía de dentro daquele matagal, né? E nos tornamos, assim, grandes amigos e irmãos. E o Ninho Reis viveu um tempo também no Canadá, né? Exatamente. Só quando ele voltou é que ele te encontrou? Exatamente. Quando o Viva Bahia acabou, eu deixei o Viva Bahia para terminar a faculdade, porque eu estava sendo jubilado, né? Então, eu fiz a opção em me afastar durante 1 ano, que era o tempo que eu precisava para terminar o curso de antropologia, e voltar para o Viva Bahia. Só que nesse intervalo, Emília Biancardi resolveu fechar o grupo, né? Depois de 26 anos, ela resolveu fechar o grupo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei órfão, né? Porque eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E Ninho aproveitou também nesse período que a Emília fechou o grupo e foi para o Canadá, foi morar no Canadá, né? Então, a gente ficou separado 3 anos, né? Isso foi em 85.
O balé foi fundado em 88. Nesses 3 anos, eu fiquei trabalhando com alguns grupos folclóricos de ex-colegas do Viva Bahia, que resolveram montar seus próprios grupos para sobreviver, né? Passei por diversos deles, mas assim não era o meu perfil. Né? Eu tinha vindo do maior grupo folclórico que essa terra já teve, né? Com a grande mestra Emília Biancardi. Eu tinha acabado de sair de uma faculdade onde eu estudei exatamente aquilo que eu fazia no dia a dia com a Emília, né? Então, eu não era aquilo que eu queria. E todo mundo me dizia, por que você não monta um trabalho seu? Por que você não cria um grupo, uma companhia para você? Isso eu queria. Isso realmente eu sabia que era isso que eu queria. Foi nesse momento que vocês passaram a idealizar, digamos, Exato, o balé? mas eu tinha muito medo. Né? Os 6 anos com o Viva Bahia me deram noção do trabalheira terrível que era, dos problemas que a Emília enfrentava, né? E eu dizia, eu não quero isso nunca na minha vida. Eu não quero ter esse trabalho. Eu quero coreografar, eu quero dançar, eu quero dirigir. Mas parece que parecia uma predestinação de alguma forma, né? Não teve jeito. Até tinha que seguir. Tinha que ser, tinha que ser. Ninho voltou então do Canadá, começamos a falar sobre isso, mas assim, a gente não tinha essa pretensão. Até que, num determinado dia, Emília Biancardi também viajou, foi morar fora daqui da Bahia. Eu recebi uma ligação da diretora de um cartão de crédito, né, aqui na Bahia, e perguntando sobre a possibilidade da gente fazer uma apresentação para um evento que iria acontecer aqui em Salvador, uma convenção mundial. E o presidente desse cartão de crédito, o presidente mundial, estaria aqui. Então, eles queriam uma coisa muito grande, profissional, bem feita. Então, eu expliquei para ela que o Viva Bahia não existia mais. Ela me ligou ainda achando que eu era do Viva Bahia, que o Viva Bahia existia. Então, eu expliquei que não existia mais e que eu não tinha outra possibilidade de ajudá-la. Ela disse, não, se não for com você, que eu já conheço do Viva Bahia, eu conheço a qualidade do seu trabalho, do Viva Bahia, se não for com você, a gente não vai fazer nenhum espetáculo aqui folclórico, né? Vamos procurar qualquer outra atração para a gente fazer isso. Você não gostaria de criar um grupo, nem que fosse para este trabalho, né? A gente, além do cachê que a gente vai pagar você pela apresentação, a gente lhe dá um dinheiro para você montar um grupo e depois você resolve se você quer dar continuidade ou não com esse grupo. Faça o que você quiser. E assim nasce o balé? E assim nasceu o balé, em uma semana. Primeiramente, eu sei que vocês estrearam ainda sem esse nome de Balé Folclórico da Bahia. Exatamente, isso foi em setembro de 87. Né? Então, fizemos esse espetáculo nessa convenção, que foi um sucesso estrondoso. Né? Eu convidei ex-colegas do Viva Bahia e convidei algumas pessoas que eu havia conhecido nesses 3 anos que eu rodei por outros grupos. Né? Então, convidei os melhores e montamos um espetáculo básico, que todo grupo folclórico faz e fazia, né? E fizemos um espetáculo fantástico, todo mundo com muita força, muita garra para a coisa acontecer. Fechamos 3 contratos nessa mesma noite para eventos próximos. Então eu tive que manter aquelas pessoas, né, ensaiando e trabalhando. E a coisa foi virando uma bola de neve. De um espetáculo a gente conseguia contrato para outro e foi fechando. Ninho tinha ido para São Paulo. Quando ele voltou, eu disse, Ninho, e agora? A gente faz o quê? Nós estamos com quase 200 pessoas querendo trabalhar conosco, fazendo aula todo fim de semana, como a gente fazia no Teatro Castro Alves. Como é que a gente vai fazer? Ele disse, vamos levar a sério isso. Na época, eu trabalhava na direção do Balé do Teatro Castro Alves. Isso já em 88, em abril, maio de 88. E nós fomos convidados para fazer a abertura do Festival de Joinville. Né? O maior festival de dança do Brasil. Exatamente. Que naquele ano, em 88, comemorava os 100 anos da abolição. E eles, então, chamaram o Balé Castro Alves para montar uma coreografia que homenageasse os 100 anos da abolição, com uma coreografia contemporânea, moderna, como é o estilo do balé do TCA. E eu, na direção, fizemos tudo, até que a direção do Festival de Joinville me perguntou se eu conhecia algum grupo folclórico, né, que estivesse disponível para também viajar para Joinville. O meu! Eu fiquei constrangido, porque eu disse, olha, eu tenho um grupo folclórico, né, é amador, não tem nome, não tem nada, a gente faz isso para ganhar dinheiro. Não sei se é ético eu falar isso para vocês, mas o grupo folclórico já tem um trabalho consolidado, né, de 6 meses e pouco tal. Não, a gente quer, a gente só não vai pagar cachê para você porque não é um grupo profissional tal. Eu disse, tá bom, então vamos fazer. Então eu fui com o Balé do Teatro Castro Alves, abri o grande festival, né? E voltei para Salvador para voltar com o balé folclórico.
de ônibus, né? 5 dias de ônibus. Que voltou e teve uma temporada de sucesso. De sucesso. E foi assim que o nome surgiu, inclusive, para o Festival de Joinville, porque eles precisavam de um nome, né? Para colocar em programas, para divulgar. Eu disse, não tem nome, o grupo não tem nome. Não, mas tem que ter. Tem que ter um nome. Como é que então, a gente divulgar? bota aí o que ele é. Aí eu disse, bote Balé Folclórico da Bahia, né? E Era assim o que foi. veio na minha cabeça. E fomos, e foi um sucesso gigantesco, né? Nós encerramos o Fantástico, nós encerramos jornais da noite, do dia, né? Jornal Nacional. Nacional, todos os jornais do país, né? Globo, Folha, Estadão, Jornal do Brasil. Foi um sucesso grandioso. E voltamos assim, estrelas, né? Para a nossa terra. Foi aí que eu tive coragem, junto com o Ninho, nós tivemos a coragem de realmente assumir que nós estávamos, então, criando uma companhia, uma nova companhia, e assumir realmente o Balé Folclórico da Bahia. Em 15 dias, a gente conseguiu apoios e conseguimos arrumar tudo para que a gente fizesse o lançamento oficial no dia 8 de agosto, 7 de agosto de 88, um dia de domingo chuvoso, como todos os aniversários do balé. Pois é, desde e o primeiro assim ano. começa essa trajetória de grande sucesso até hoje, comparado às maiores companhias também de dança do mundo e sendo considerado pelos críticos, né, como a melhor companhia de dança do mundo. E olha que a gente está falando de companhias que vêm da Rússia, tão tradicionais. Exatamente. E tudo isso. Mas essa história vocês vão ficar sabendo no próximo bloco. E no Perfil Opinião de hoje, estou tendo aqui o grande prazer e alegria de receber o Vavá Botelho, que é o coreógrafo, fundador e criador desta companhia de dança, que é considerado pela crítica como a melhor companhia de balé folclórico do mundo. Não é isso, Vavá? Exatamente. A gente falou um pouco aqui do início de vocês, e antes da gente prosseguir, eu quero que todo mundo saiba, né? Porque eu acho que é muito importante, as pessoas pensam assim, bem, tinha muito talento, vem da Bahia, enfim, lá todo mundo já nasce dançando, estreia, mas não sabe muitas vezes o que se tem que passar para conseguir. E vocês começaram, na verdade, em condições muito adversas, né? Muito. Então, hoje, quem está aí no teatro, na sala de dança, de tudo isso, fazendo tudo isso com muito sacrifício, não sabe que vocês começaram praticamente em cima de cacos de vidros. Eu quero que você conte essa história para a gente. Nesse início, né, foi muito complicado para a gente, sem dinheiro, sem qualquer possibilidade. Então, a gente não tinha espaço para trabalhar e descobrimos uma obra, né, uma construção, e uma das pessoas que trabalhava conosco morava na boca do rio e disse, olha, eu sei de um espaço que tem lá perto da minha casa, que é uma construção grande, uma obra grande, e eles, sábado, depois de meio-dia, eles fecham a obra, vão embora e só voltam na segunda-feira.
você gostaria de tentar fazer lá? Eu disse, vamos lá. Fomos lá, toda cercada de tapumes, né? Eu disse, olha, não tem outro jeito, a gente não tem espaço, a gente precisa continuar trabalhando e vamos fazer aqui. E foi assim que a gente começou a trabalhar nessa obra, que a gente tirava os tapumes depois do meio-dia, quando todos os trabalhadores... Na época. Madeirite. E era ali que a gente trabalhava. Então levávamos vassoura para tirar os cacos de vidro, as pedras, os pregos, tudo que a gente tinha que tirar da frente para os bailarinos ensaiarem descalços. E trabalhávamos ali o sábado, o restante do dia, até o sol se pôr. Fazíamos uma panela imensa de macarrão com ketchup. Bailarino pode. Imensa de macarrão com ketchup. Voltávamos no dia seguinte, entrávamos às 10 da manhã e saímos 5 da tarde, 5, 6 horas do domingo. E ao sairmos, colocávamos todo o entulho de volta, espalhávamos tudo, né? Colocávamos a madeirite no lugar, como se nada tivesse acontecido. E foi assim que a gente ensaiou durante muito tempo nesse espaço, até que a gente foi aos poucos conquistando, né? Outras possibilidades. Conseguimos com o Teatro Castro Alves que nos emprestasse a sala da Ebateca, da antiga Ebateca, que ficava no subsolo. Então passamos a ensaiar sábados e domingos no Teatro Castro Alves. Depois passamos a ensaiar no estacionamento do Teatro Castro Alves, quando a sala fechou para a reforma. Nós fazíamos ensaio no asfalto do estacionamento, aquele estacionamento da lateral que dá para o Garcia, ali não era fechado antigamente, né? Então a gente ensaiava ali à tarde. E hoje, em que situação vocês estão? Hoje nós temos uma sede, né? O Teatro Miguel Santana, que foi dado pelo governo da Bahia em homenagem, em reconhecimento ao valor do balé folclórico da Bahia, a tudo que nós fazemos pela cultura popular baiana no Brasil e no mundo. Levando e que hoje o nome, é a nossa inclusive, casa. da Bahia. Da Bahia, no próprio do nome Brasil da companhia. Para o mundo, né? Como eu digo, nós levamos o nome da Bahia no próprio nome do grupo. Nome do grupo. Né? Então, hoje temos a nossa sede, onde nós trabalhamos, temos a nossa administração, o nosso depósito, o nosso guarda-roupa. Todos os ensaios são realizados tudo realizado lá. Nossa sala de ensaio maravilhosa, com piso apropriado para impacto, né, para os bailarinos não terem lesões. Nem vidro nenhum. Nada, nem vidro nenhum. E temos o nosso teatro, onde nós nos apresentamos todas as noites há 23 anos, de segunda a sábado. É bom que as pessoas todas estejam sabendo, inclusive outras pessoas de outros lugares do Brasil que estão também aqui nos assistindo, né? Saber exatamente como é que vocês funcionam. Vocês têm um corpo que viaja para o mundo inteiro de baile e um outro que fica aqui se apresentando. Como é que é feito isso? Como é que é feita a seleção? Exatamente. Nós temos duas companhias. Quando nós não estamos em turnês, as duas estão mescladas. A gente, inclusive, faz isso para dar oportunidade que os menos experientes possam trabalhar com os mais antigos e ganhar experiência e aprendizado, né? E poder estar ali atuando ao lado daquelas pessoas que muitos deles são ídolos até para os mais novos, né? Então a gente tem essa possibilidade de misturar as duas companhias e quando o balé, a companhia principal está em turnê, fica então o segundo grupo se apresentando sempre de segunda a sábado às 8 horas da noite, o ano inteiro. Agora, se vocês, quando não tinham esse reconhecimento todo mundial, já tinham mais de 200 pessoas querendo fazer aula com vocês, né? E tal, hoje, como é que se dá essa seleção? Nós costumamos fazer audição, né? Fizemos uma recentemente para a montagem do espetáculo dos 30 anos da companhia. Então, nós precisamos incorporar mais bailarinos à companhia. Fizemos, então, essa audição, que é um teste, né? E incorporamos mais 5 bailarinos e mais 3 bailarinas, né? A companhia que já estava aí formada. Então, a gente faz audição quando precisa complementar ou quando precisa substituir alguém que vai embora, que vai deixar a companhia por algum motivo. Inclusive, vamos fazer agora em dezembro, vamos fazer outra audição, porque alguns bailarinos estão saindo da companhia agora para dançar no mundo, né? Nós temos alguns que estão indo para o Rei Leão, na Alemanha, para o musical da Broadway. Essa é uma história, inclusive, que se repete, porque vocês têm alguns bailarinos, né, que estão hoje e fazem parte de outras companhias de balé dentro do mundo, ou vocês, na realidade, exportam bailarinos para o mundo, e com uma singularidade, porque grande parte dessas pessoas veio justamente de condições adversas. Exatamente. Ou seja, seria até improvável que pudessem se dedicar à dança e a uma companhia de balé. Como é que é isso, Vavá? Inclusive, quando você falando isso, quando
muitas vezes me perguntaram, em entrevistas principalmente, se a gente muda o destino dessas pessoas, né? E eu sempre respondo que não, a gente não muda o destino de ninguém, a gente dá destino. Porque são pessoas que vêm sem destino nem para serem mudados, né? Então, Não tinham perspectiva nenhuma. Nenhuma, Você pode dar um absolutamente exemplo nenhuma. bem prático para a gente entender? Olha, tem um caso muito interessante de uma ex-bailarina nossa, Rita. Rita era, assim, um certo problema para o grupo inteiro, pela falta de responsabilidade, de pontualidade, de compromisso, né? E ela era sempre aquela que estava criando certas situações para o grupo inteiro por esse tipo de comportamento dela. Até que um dia ela me convidou para ir na casa dela e um detalhe é que quando nós terminávamos o espetáculo, terminávamos no horário mais tarde, sempre a van ou o micro-ônibus levava as pessoas o mais perto possível de suas casas. E ela nunca quis que chegasse até próximo da casa dela. Um dia ela me disse, olha, vai ter o aniversário do meu irmão, como ela sabe que eu adoro doce, que adoro festa de criança. Ela disse, eu quero que você vá para o aniversário do meu irmão. Eu disse, tá bom. Então, nós nos encontramos e fomos para o bairro que ela morava, que eu já conhecia, e entramos e descemos, e sobe e desce, sai do asfalto, entra em paralelepípedo, sai do paralelepípedo, entra em barro, depois entra em lama, depois entra em charco, e o carro atravessa um riacho, né, literalmente. Eu disse, mas a gente está indo para onde? Para minha casa. Aí, tá bom. E fomos, entramos num descampado que era árvore por todos os lados e um espaço vazio. Aí eu disse, mas é aqui que a gente vai deixar o carro aqui? Ela disse, Eu disse, sua casa para onde? Ela disse, é aqui. Minha casa é aqui. Isso aqui é onde? Ela disse, aquelas madeiras que estão ali no chão, de noite eu boto em pé e durmo aqui embaixo com meu irmão. Né? Eu não tinha o menor conhecimento daquilo. Eu não tinha a menor ideia daquilo. Né? Aí ela disse, sabe por que eu trouxe você aqui? Para você entender porque eu não sou pontual, porque eu sou irresponsável, porque eu sou brigona, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque você toda hora reclama comigo por todos os motivos. É porque eu sou isso daqui. Né? E aí, você pode fazer o que para me ajudar? Né? Eu disse, olha, o mínimo que eu posso fazer por você e que eu gostaria, hoje muita gente já sabe, mas que eu gostaria que não saísse da gente, né, nunca isso aqui, é que durante 6 meses ou mais, todos os espetáculos que o balé fizer, tudo de cachê será revertido para você. Nesses 6 meses você vai me prometer que você não vai contar nada a seus colegas, porque eu vou dizer para eles que todos esses shows serão gratuitos. A gente vai fazer para mostrar o trabalho como divulgação, tá? Mas todo o cachê que o balé receber, eu vou entregar inteiro para você. E assim foi feito. Depois disso, Rita saiu do balé, depois de um ano ela saiu do balé, foi convidada para dançar, fazer esses trabalhos com grupos de samba de mulata na Europa. Ela foi para a Itália, depois ela foi para Paris e sumiu, né? Um belo dia nós estávamos na Suécia e Rita aparece, né, lá em Estocolmo, formada em dança, com mestrado, com doutorado em pedagogia da dança, né, falando inglês, falando francês, falando italiano, falando sueco e falando russo. Que maravilha, Né? e que oportunidade, né? E eu tomei um susto quando eu vi Rita, linda, maravilhosa, formosa, né? E aí a gente se encontrou, se abraçou muito, chorou muito. E depois nós voltamos a nos encontrar em Washington. O balé estava lá e ela estava nos Estados Unidos morando, fazendo um pós-doutorado em psicologia da dança, pedagogia do não sei o quê, enfim. Esse é um dos mais de 700 casos que nós temos no balé. São mais de 700 ex-integrantes formados pelo balé folclórico. Pois é, a que é que você atribui esse grande sucesso do balé folclórico da Bahia? Ou seja, claro que a gente sabe, né, a coreografia, o preciosismo, a gente sabe também, você enquanto diretor, fundador, que é um perfeccionista em tudo que faz. Não só isso, qual é a grande singularidade que nós temos para encantar o mundo inteiro? Olha, eu encontrei, depois que Ninho faleceu, eu passei um tempo dirigindo o balé sozinho, mas, assim, acho que o grande presente que nós recebemos foi Zebrinha ter entrado na companhia. Zebrinha, que era um grande bailarino, baiano, que morou por mais de 20 anos na Europa, dançou nas maiores companhias de dança da Europa inteira, né? Consagradíssimo, e voltou para Salvador
disposto a fazer trabalhos voluntários, né? E foi quando nós nos conhecemos. Eu já o conhecia, evidentemente, de nome, porque sempre foi assim a grande estrela da Bahia para o mundo, né? Um ícone. E então nós nos encontramos, ele se apaixonou pelo trabalho do balé e esse foi assim o primeiro passo que a gente deu nessa grande subida, nessa escala que a gente tem hoje, em termos de reconhecimento, principalmente técnico. Então, Zebrinha trouxe o conhecimento técnico para a companhia, que até então era uma companhia de dança folclórica, que trabalhava com a cultura popular e com a espontaneidade, né? Nós tínhamos aulas de dança afro, tínhamos algumas aulas de dança moderna, porque eu convidava sempre professores, né, amigos, para dar uma aula aqui, outra ali. São as diferentes técnicas que você utilizava. Exatamente. Mas Zebrinha ele veio para somar de vez com essa chegada dele, e foi assim que a gente ganhou a excelência que a gente tem hoje no trabalho técnico que é reverenciado no mundo inteiro. E foi assim que a gente começou realmente a fazer o sucesso internacional, porque a crítica internacional enxergou no balé folclórico uma possibilidade que outras companhias folclóricas não sabem utilizar, que é exatamente aliar a contemporaneidade, né, através dessas técnicas que são fornecidas para os bailarinos em sala de aula, com a tradição popular. Então a gente consegue fazer um casamento perfeito com isso. A gente não distorce a cultura popular, a gente não distorce o lado espontâneo que o próprio bailarino traz dentro de si, né? A gente não distorce isso, a gente não comercializa, a gente não faz uma caricatura disso. A gente aproveita isso e traz o lado contemporâneo, moderno, clássico, do balé clássico, e fazemos um trabalho muito bem aliado e que chama a atenção do mundo inteiro. É isso que chama a atenção do mundo inteiro. Por exemplo, críticos do New York Times, por exemplo, né, para não falar em todos os outros jornais do mundo, ressaltam, inclusive, essa característica também. Ou seja, que os bailarinos, de alguma forma, trazem para o palco, em sua dança, em sua coreografia, muito daquilo que eles são, ou seja, da cultura que realmente está dentro de cada um deles, né? Exatamente. E isso fez, por exemplo, a gente falou aqui de mais de 50 países que vocês já estiveram, só nos Estados Unidos, muito mais de 200 cidades vocês já fizeram turnês, o que também rendeu, quer dizer, no calendário oficial dos Estados Unidos existe um dia onde se reverencia o balé folclórico da Bahia, me parece, em Atlanta. Exatamente, não é isso? dia 1º de novembro é o Balé Folclórico da Bahia's Day. Né? Que maravilha! Isso porque vocês voltaram muitas vezes a Atlanta, por exemplo? Muitas vezes. E, assim, hoje, para você ter uma ideia, o balé folclórico, quando está em Atlanta, as ruas são fechadas. Já vi muitas filmagens relativas a isso aí. As ruas são literalmente fechadas pela polícia para que a gente possa ter acesso e após o espetáculo, para o público nos reverenciar e dançar conosco e participar do espetáculo do balé. Se forma um verdadeiro carnaval nas ruas após justamente o espetáculo que vocês fazem, Exatamente. Né? E isso começou na nossa primeira ida a Atlanta, em 96, que foi logo após a Olimpíada que aconteceu em Atlanta, né? E que houve aquela tragédia com aquela bomba que explodiu, matou muitas pessoas. E quando o balé folclórico terminou o espetáculo, que nós levamos carnaval para o povo na plateia, que resolvemos sair do teatro puxando 2.000 pessoas numa grande festa na rua, a polícia, quando viu aquilo, né, ele pensou que fosse mais um atentado terrorista, né? E aí foi um atentado da alegria. Imagine você ter a CIA, ter o FBI, ter a polícia, ter tudo em 2 minutos cercando a cidade, achando que era mais um ato de terrorismo. Quando eles viram que era uma grande festa, aí você precisava ver como tudo mudou. Os policiais em cima dos carros, dançando, em pé em cima dos carros. E acontece até hoje. Todos os anos nós vamos a Atlanta
e acontece literalmente isso. Eles fecham as ruas no começo do espetáculo do balé, às 8 horas, fecham as ruas ao redor do teatro e viram um grande carnaval com os policiais dançando. É uma festa, uma festa. Me parece que tem um outro teatro também, que é o Brooklyn Academy of Music, que vocês se apresentaram, que é um verdadeiro sonho para qualquer companhia se apresentar nesse teatro, que não só vocês fizeram uma temporada inédita de mais de 15 dias seguidos, em geral, 3 dias, mais ou menos. Nenhuma companhia fez mais do que isso. Nenhuma pessoa, nenhuma companhia fez mais do que isso. E que acontece a mesma coisa, as pessoas também vão para as ruas, querendo ovacionar vocês e dançar juntos. Fizemos, né? 15 dias e 3 espetáculos extras. Na realidade, 18 espetáculos. Né? E nenhuma companhia fez mais do que 3 dias nesse teatro. Um teatro de 3.000 lugares. É talvez o mais desejado, né, dos Estados Unidos para uma companhia de dança, para grandes artistas de maneira geral. E foi um sucesso absurdo, né? E você imaginar que você ter 3.000 pessoas na rua pulando, gritando o seu nome, gritando o nome Bahia, Brasil, né? Como a gente faz, com que eles gritem, que eles, né, pulem e se esbaldem naquele carnaval que a gente faz, realmente muito emocionante. Fico muito feliz de poder fazer isso por nossa terra. Pois é, eu fico muito feliz e arrepiada. E por isso a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. PF Opinião de hoje, a gente fica assim em êxtase, porque é êxtase puro também os espetáculos do Balé Folclórico da Bahia, que são dirigidos, coreografados, quer dizer, ele é o diretor, coreógrafo, idealizador da companhia, fundador, Vavá Botelho, que está aqui hoje com a gente. Vavá, falei assim porque você é o coreógrafo, mas existe, por exemplo, você falou a respeito do Zebrinha e outras pessoas que coreografaram o balé, né? A gente estava falando desse reconhecimento mundial, né? Comparações e que em relação ao Bolshoi, Kirov e tantas outras companhias, vocês foram eleitos os melhores do mundo, né? Estão completando 30 anos também do Balé Folclórico da Bahia. Essa história a gente já está sabendo aqui de cima de vidros para salas maravilhosas, onde os bailarinos têm a possibilidade realmente de levar essa beleza aí para o mundo inteiro. Esse reconhecimento veio em vários lugares, inclusive bastante nos Estados Unidos, na Europa e também na África, onde vocês são nome de rua. Exatamente. Avenida Balé Folclórico da Bahia, no Togo, né? na capital, Lomé, onde nós recebemos essa homenagem, né? Através do Ministério da Cultura de lá, pelo trabalho que eles julgam que nós fazemos no lugar deles, né? Pela falta de possibilidade que eles, né, não têm de levar a cultura africana, no nosso caso a afro-brasileira, que é a mesma coisa, né? Quando a gente vê essa mescla, essa mistura. E eles não têm essa possibilidade econômica, principalmente, de estar nos grandes teatros como nós estamos. E foi assim que nós fomos, de uma certa forma, eleitos os embaixadores, né, dessa cultura africana para o mundo. E com isso a gente foi homenageado com o nome de uma rua. Pois é, você falando da cultura africana, mas eu quero que você fale agora para a gente também a respeito, digamos assim, desse conteúdo mesmo, dessas coreografias, das temáticas que vocês trazem para o repertório da Companhia Balé Folclórico da Bahia, né? Porque além da África, vocês levam todas essas influências que nós tivemos aqui, culturais. Claro, claro. Bom, nós começamos com o básico do folclore baiano, né, que todos os grupos, desde o Viva Bahia, né, mostrava, é a puxada de rede, é o maculelê, o samba de roda, a capoeira e algumas outras manifestações folclóricas, né, culturais populares.
só que a gente pensou em expandir esse nosso horizonte, né? E no ano 2000, em homenagem aos 500 anos do Brasil, nós montamos um espetáculo chamado Rapsódia Nordestina, que hoje se chama Rapsódia Brasileira, homenageando as outras culturas, as outras fontes formadoras, né, da nossa nação. Então, por exemplo, pegamos o Boi Bumbá de Parintins, no Amazonas, né, homenageando a cultura indígena, o maracatu do Recife, o chachado que vem da Paraíba, vem do Ceará, e montamos um espetáculo muito bonito, que inclusive estreou em Atlanta, né, no ano 2000. Rodamos por mais de 20 países com esse espetáculo e só tivemos a oportunidade de fazer um fim de semana aqui em Salvador, no Teatro Castro Alves, que vocês inclusive fizeram um especial conosco, que foi muito bem divulgado também, o nosso espetáculo. E, enfim, a gente procura expandir, né, o nosso repertório, e agora nós estamos indo por uma outra linha também, né? Fora do folclore, a gente está buscando novas linguagens que estejam dentro do mesmo estilo do balé folclórico da Bahia, mas que a gente possa estender mais as possibilidades, porque o folclore ele é muito limitado, né? O folclore é história, você não pode inventar, né? Então chega um momento... Limitado nesse sentido, Nesse né? sentido, Nesse exatamente, sentido. exatamente. Chega um momento que você esgota, né, essa fonte para você trabalhar em cima dela. Eu posso fazer a capoeira de 1000 versões, o samba de roda 1000 versões, mas nunca vai deixar de ser um samba de roda. Sim. Né? Então, diferentemente de uma companhia contemporânea, que hoje o coreógrafo acorda pensando nesse copo, ele faz uma coreografia sobre esse copo, que pode se tornar uma obra de prima. Né? A gente não, a gente tem esse limite. Então, a gente resolveu expandir. Estamos hoje trabalhando principalmente para o espetáculo novo dos 30 anos. Estamos trabalhando em coreografias que tenham o mesmo estilo, falem a mesma linguagem do balé folclórico da Bahia, ou seja, a dança contemporânea afro, né, o balé moderno, o balé contemporâneo, sem necessariamente estar ligado diretamente ao folclore. Tá? Então, hoje a gente pode fazer isso. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo, para os 30 anos, já montamos o Bolero de Ravel no estilo afro, coreograficamente e musicalmente também. Está belíssimo o trabalho. A coreografia... por exemplo, eu fiquei curiosa. E quem trabalha, por exemplo, com a questão musical, na música, dentro dessa base do Bolero de Ravel? Do Bolero de Ravel. Está lindo o trabalho, feito por Renato Neto, que é um grande músico paulista que morou por mais de 30 anos em São Paulo, em Los Angeles. Foi diretor do Rod Stewart, foi diretor musical do Al Jarreau, dirigiu por 12 anos, foi diretor musical e pianista do Prince, né? Então, um cara maravilhoso, maravilhoso. Ele fez, junto com o nosso diretor musical, José Ricardo, ele compôs a música de uma das coreografias, chamada Ocan, coreografia de Nildinha. Ocan quer dizer coração. São 3 coreografias novas para o novo espetáculo dos 30 anos. Ocan de Nildinha, com música de Renato e José Ricardo. 238, coreografia de Slim. A música é um pupurri que ele trabalhou, que vai do subúrbio ao Harlem, né, a dança negra americana, e o Bolero de Ravel, que a gente está também trabalhando, todas as 3 estão lindas, lindas, lindas de morrer. E, assim, essa coisa do Bolero de Ravel, como você falou aí, foi um desafio muito grande, né, porque você pegar uma música como esta, que é, né, um símbolo mundial, né, de excelência, de qualidade, de criatividade, e você colocar ela numa linguagem afro-brasileira é complicado. Renato está trabalhando nisso há muito tempo, né? Ele me mandou um demo essa semana que eu fiquei sem dormir. Eu disse para ele no dia seguinte: Renato, eu não consegui dormir pensando na música. Porque a surpresa é uma surpresa. É uma surpresa. A música, sabe-se que é o Bolero de Ravel, mas é uma surpresa como ela acontece. Tá? Então, ele trabalhou durante muito tempo nisso, e quando ele me mandou assim, as primeiras coisas para eu começar a escutar em casa, eu fiquei sem dormir a noite inteira. Gente, como alguém consegue conceber uma coisa dessa, né? Um trabalho tão lindo desse, artisticamente tão maravilhoso, e vai realmente ser fantástico. E junto com a coreografia de Durval, né? E esses três coreógrafos que eu falei, todos 3 passaram pelo balé, né?
E foi exatamente para isso que a gente convidou esses 3 coreógrafos como uma espécie de homenagem aos mais de 700 bailarinos, bailarinas, músicos que passaram pela companhia nesses 30 anos, em lugar de chamar um coreógrafo de fora, ou ou o Zebrinha, montarmos uma coreografia, convidamos ex-integrantes da companhia que hoje fazem sucesso no mundo, como coreógrafos, professores, bailarinos, e os 3 foram esses, Durval Santos, Slim Mello e Nildinha Fonseca, que arrasaram na coreografia. Que coisa maravilhosa. E maravilhoso também é estar aqui entrevistando o Vavá Botelho e ver a alegria e emoção nos olhos dele, ou seja, é o coração transbordando pelos olhos de amor por aquilo que faz e por essa companhia belíssima, né? Que leva aqui o nome desse estado da Bahia e do Brasil para o mundo inteiro. Isso é como manter, né, essa chama dentro da gente. Muitas vezes a gente se pergunta, você mantém, Vavá? Mantenho porque é minha vida, né? Eu respiro isso, eu faço só isso da vida. Se não tiver o balé, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, né, pois aqui é, nesse e mundo. para ter mais um registro, nada mais, nada menos do que a Glória Pires está fazendo um longa a respeito do Balé Folclórico da Bahia. Conta um pouco para a gente sobre isso. Somos muito amigos, ela é fã número 1 do balé. Há bastante tempo. Há muito tempo. Né? E essa ideia surgiu dela. Né? Quando ela esteve aqui para fazer a divulgação de um dos filmes dela, então começamos a falar sobre essa possibilidade e tal, e ela levou a sério. Eu achava que era só uma conversa de pós-estreia de filme, mas ela levou a sério e me cobrou a vida inteira isso. Quando vamos fazer? Com os 30 anos, eu disse, olha, é uma oportunidade que a gente tem, né? Uma data importante, e a gente pode realmente levar o projeto adiante agora. E está realmente acontecendo. Ela, inclusive, vai estar aqui, né? Também na Bahia, né? Também na Bahia, para que ela possa prestigiar e impulsionar esse momento que a gente está aí em captação de recursos, em busca de patrocinador, que até agora a gente não conseguiu nenhum. Mas estão aí existindo e resistindo a tudo Exatamente. isso. E vamos em frente para a gente ver se a gente consegue realmente fazer o filme. Então, vai ser. Contando sobre a história, o balé especificamente. Os 30 anos da companhia. Né? E o final do filme será exatamente a apresentação dos 30 anos que vai acontecer no Teatro Castro Alves. Encerra com a apresentação. Bem, além de tudo, da coreografia belíssima de tal, a parte também do figurino é um espetáculo à parte, né? Como é que vocês compõem todo esse figurino ao longo desses 30 anos, as mudanças e tal, respeitando justamente, né, não só a questão do próprio folclore, mas das tradições afro-brasileiras, por exemplo? Olha, é uma pesquisa muito grande que a gente faz, né? Quando a gente começa a conceber uma coreografia, a gente tem que pensar em tudo, né? Pelo fato de eu ter dançado, Zebrinha também, então isso facilita muito para que a gente saiba como ser prático numa situação como essa. Ou seja, os figurinos, eles têm que ajudar o bailarino, né, na movimentação. Eu fico imaginando, porque tem alguns que a gente não entende sequer como é que se consegue dançar com aquelas roupas. Com tanta roupas, né? Com coisas tão complicadas. Mas a gente precisa entender esse universo para que a gente possa facilitar para o bailarino. Então a gente pesquisa muito, a gente trabalha muito testando materiais e buscando realmente referências, né? Não somente através de livros, mas pesquisando em pesquisa de campo mesmo, que a gente vai, viaja e faz para poder entender como aquilo vai resultar depois em cena. E antes do espetáculo ir para a cena, a gente faz muito teste de figurino, muito mesmo. Para você ter ideia, a gente está desde agosto testando os figurinos para o espetáculo novo. Ainda não aprovamos nenhum, já foram feitos inúmeros. Zuarte, que está fazendo os figurinos para esse espetáculo novo, ele já fez inúmeros modelos, né? No papel fica lindíssimo, mas quando a gente põe no bailarino e que ele movimenta, que ele faz certas movimentações, aquilo a gente vê que não vai funcionar. Lindo ali no papel, lindo para você desfilar, lindo para vestir e sair para a noite para jantar. Mas quando chega em cena para que aquilo funcione e que dê o resultado que a gente imagina, já não é aquilo. Então a gente modifica uma saia, modifica um top, modifica um turbante e aí a gente está compondo. Então desde agosto a gente está fazendo essa composição, já estamos chegando ao que a gente quer. Mas muitos materiais foram testados, muitos modelos também foram testados. Eu fico aqui imaginando, porque a gente citou aqui
por exemplo, Bolshoi, outras companhias e tal. E a gente sabe, por exemplo, nessas mais clássicas, etc., que existe, de alguma forma, alguns limites de forma corporal, idade, peso, etc. Como é que funciona isso, né, no Balé Folclórico da Bahia, já que constitucionalmente, fenotipicamente, nós somos um povo misturado e que temos características próprias também? Exatamente. Isso começa desde a audição. Quando a gente faz uma audição para um bailarino, a gente não busca um bailarino que venha sabendo dar 20 piruetas, que ele tenha a perna na cabeça, que ele saiba a movimentação que já é dada naturalmente numa sala de aula, né? Isso não interessa para a gente. O que interessa é que o bailarino traga a alma da baianidade, o espírito da baianidade, que a gente possa enxergar nele a possibilidade de uma mudança caso a gente queira, para aquilo que a gente precisa, né? E sempre foi assim. Nunca tivemos um bailarino que já tenha tivesse chegado assim, pronto, né, como um profissional, nunca, né, nesses 30 anos. E a gente sempre forma o bailarino de acordo com o que a gente precisa. Então, o que é que a gente precisa que ele traga? A espontaneidade, a baianidade, o sorriso, a alegria, a força, a energia do povo brasileiro, do povo baiano, né? Que aquilo que a gente queira mostrar em cena seja o mais natural possível, que saia de dentro dele, que faça parte do dia a dia, na rua, na família, né, na roda de capoeira, e o resto a gente ensina, né, os pliés, os GTs, né, as piruetas, a gente ensina em sala de aula, né? Então é dessa forma que a gente trabalha. Então, quando a gente trabalha com profissionais que têm esse tipo de formação, a gente consegue que ele tenha uma vida mais longa em cena, né, como profissional da dança, porque aquilo é natural dele, né? Então, a gente consegue que o bailarino nosso fique na companhia por muito tempo. Você tem ideia, nós temos 3 bailarinas na companhia que estão há 30 anos na companhia desde o início, começaram com balé e estão dançando até hoje, né? E começaram, evidentemente, novinhas, com 14 anos naquela época, 13, 14 anos, estão aí até hoje atuando maravilhosamente bem. Com 40 e tantos anos, quase 50 anos, estão maravilhosas muito no bem, palco, muito né? bem, muito bem. Isso é realmente uma maravilha. O que isso mudou do ponto de vista de religiosidade para você trabalhar com o Balé Folclórico da Bahia, por exemplo? Olha, antes do balé folclórico, eu já tinha, né, a minha ligação, né, com a religião afro, com o candomblé. Eu já era feito de candomblé, eu já era feito de santo há algum tempo, né? Eu sou filho de Oxalá e de Oxum há 35 anos, né? E então, eu quando fui para o balé folclórico, eu já tinha essa noção de respeito que eu precisava ter para expor, né, a minha religião em cena, sem que aquilo causasse um desrespeito, né, sem que aquilo chocasse e que não fosse uma mera caricatura da minha própria religião, né? Então, nós temos um cuidado muito grande há 30 anos com o que a gente coloca em cena, né? Tivemos alguns embates com autoridades, né, do candomblé, com pessoas de muito respeito que julgavam que era uma falta de respeito, que não podia ser, mas aí, da forma que eu sempre pensei, eu disse, gente, isso aqui é uma religião como qualquer outra. Por que se pode fazer filmes sobre Jesus Cristo, sobre Alá, e sobre Buda, e sobre todas as religiões? Se pode fazer música, se pode homenagear, se pode fazer musicais, por que a gente não pode fazer sobre aquilo que é nosso? Por que a gente não pode prestar essa homenagem para uma coisa que é nossa, né? Então, é uma forma de homenagear, é uma forma de mostrar para o mundo que a nossa religião é tão importante, tão digna quanto qualquer outra, que merece um respeito, sim, como qualquer outra. Que candomblé não é coisa do demônio, que candomblé não é aquilo que se fala, né, de ruim, que é uma religião linda, maravilhosa, e é isso que a gente faz. Nós mostramos em cena a beleza, né, o valor que a nossa religião tem. Então, é a homenagem que nós prestamos e a forma que nós temos de divulgar, de contribuir. E foi isso que o povo da África disse para a gente. Foi isso que lá na África a gente encontrou. Quando nós conversamos sobre isso, dos problemas que nós tínhamos aqui algumas vezes que enfrentar, eles disseram, vocês estão fazendo o que nós gostaríamos de estar fazendo para o mundo e não podemos. Então, vocês, daqui da África, vocês têm todo o direito, a liberdade e a obrigação de fazer isso por nós. Então façam. O Balé Folclórico da Bahia recebeu as bênçãos As bênçãos de
da Bahia de Todos os Santos e de Todos os Santos também. Exatamente, exatamente. Walson Botelho, grata pela sua entrevista. Parabéns por esses Obrigado, 30 anos. Vida longa. Obrigado, obrigado. E muito sucesso. Obrigado, adoro estar aqui com vocês. Grata. Mais uma vez, a gente está encerrando assim o Perfil Opinião de hoje. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Um beijão e até lá.